Vamos falar de um livro que é um mistério e, ao mesmo tempo, uma aula de filosofia. O Mundo de Sofia, de Josten Gardner. A história toda começa com duas perguntas bem simples, mas que chegam do lado pelo correio e mudam absolutamente tudo. Pensa só na cena. Um bilhetinho anônimo aparece na caixa de correio. E a única coisa escrita é essa pergunta. Não é um oi, tudo bem, não. É direto ao ponto. Quem é você? É exatamente isso que acontece com a protagonista da história, e é essa pergunta que, sabe, dá o pontapé inicial para tudo. É o primeiro fio do mistério. E como se não bastasse, logo em seguida vem a segunda pergunta. Se a primeira faz a gente olhar para dentro, essa aqui nos joga lá para fora, para o universo. E olha, essas duas perguntas juntas, elas preparam o terreno para uma jornada que vai bagunçar completamente a nossa percepção da realidade. Mas quem é que recebe essas cartas? É a Sofia Amundsen, uma garota de 14 anos, lá da Noruega, com uma vida super normal. Quer dizer, era normal, até essas cartas misteriosas começarem a chegar e transformar o mundo dela em algo totalmente diferente. A gente logo descobre que esses bilhetes são o começo de algo bem maior. Um curso de filosofia por correspondência. Isso mesmo, o professor é uma figura enigmática chamada Alberto Knox. E ele vai se tornar o guia da Sofia, e de certa forma o nosso também, nessa viagem pelo conhecimento. E que viagem, viu? As lições do Alberto não são umas dicas soltas, não. Elas são um verdadeiro tour pela história do pensamento ocidental, tudo em ordem cronológica, começando lá do início de tudo. A gente passa por tudo, sério, desde os primeiros filósofos na Grécia Antiga, através da Idade Média, o Renascimento, o Iluminismo, até chegar nos pensadores modernos, tipo o Sartre. É basicamente um curso intensivo completo sobre como a gente aprendeu a pensar no Ocidente. Mas a grande sacada do livro, o que o torna tão genial, é que não é só teoria. A Sofia não está só aprendendo sobre filosofia, ela começa a viver a filosofia. Ela pega as ideias de Platão, de Descartes e aplica no dia a dia dela, questionando absolutamente tudo que antes parecia óbvio. E aí, quando a gente acha que pegou o jeito da coisa, que entendeu como funciona, pá, o livro joga uma reviravolta na nossa cara. Um segundo mistério começa a se infiltrar nas aulas de filosofia e as coisas começam a ficar bem esquisitas. É o seguinte, a Sofia começa a achar uns cartões postais. Só que eles não são para ela. São para uma tal de Hilde Moller-Knag, uma menina que ela nunca viu na vida. E o mais bizarro, quem manda os cartões é o pai da Hilde, um major que está servindo no Líbano. E é aqui que o chão começa a sumir, sabe? Porque o que está escrito nesses postais descreve a vida da Sofia e do Alberto com uma precisão impossível. É como se o pai da Hilde fosse um observador que sabe de tudo, cada passo, cada pensamento. Uma coisa meio assustadora. Toda essa estranheza vai se acumulando até chegar no grande momento do livro, a revelação. O ponto em que aqueles dois mistérios, o curso de filosofia e os cartões postais, simplesmente colidem. E é espetacular. Ok, vamos lá, porque aqui está a chave de tudo. A Sofia e o professor dela, o Alberto, não são reais no sentido que a gente pensa. Eles são, na verdade, personagens de um livro que o pai da Hilde escreveu para ela de presente de aniversário. A Hilde é a leitora real e a Sofia é a protagonista da história que ela está lendo. Essa estrutura super inteligente tem um nome, tá? Chama-se metaficção. É quando a história sabe que é uma história, sabe? Ela quebra aquela barreira com a gente e nos força a perguntar onde é que termina a ficção e começa a realidade. E isso nos joga de volta para as grandes questões filosóficas. Pensa bem, se a Sofia é só uma ideia na cabeça de um autor, ela tem livre-arbítrio? A consciência dela é menos real que a nossa? E aí vem a parte que dá um nó na cabeça. Como a gente pode ter certeza de que não somos nós mesmos personagens na história de outra pessoa? Essa descoberta sobre a verdadeira natureza dela leva a Sofia à lição final, e talvez a mais importante. Agora não se trata mais de aprender o que os filósofos disseram, trata-se de despertar para a própria existência. E o que a Sofia faz com essa informação? Ela se rebela. Junto com Alberto, ela tenta encontrar um jeito de escapar das páginas do livro, de desafiar o seu criador. É uma demonstração poderosa do nosso desejo por consciência e por liberdade. E essa rebelião amarra todos os grandes temas da obra, né?
Autoconhecimento, a linha tênue entre realidade e ilusão, a briga entre liberdade e destino, mas acima de tudo, mostra a importância de pensar por conta própria, de não aceitar o mundo como ele é apresentado. No fim das contas, a mensagem é essa. O livro é um convite para acordar. Assim como a Sofia e a Yude despertam para a filosofia, ele serve como um chamado para que nós, os leitores, também despertemos. Para que a gente olhe ao redor com novos olhos e comece a fazer as perguntas que realmente importam. E com isso, a gente meio que volta para o começo, mas com uma perspectiva totalmente nova. A história da Sofia termina, mas a jornada filosófica continua. E a pergunta que fica no ar, talvez a mais inquietante de todas, é: se a história da Sofia tinha um autor, quem ou o que está escrevendo a nossa?